Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 74, publicado em 14 de novembro de 2024. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, a nossa academia de Enneagrama. Olá vocês! Teremos em breve o curso de Enneagrama na intimidade e nos conflitos, especialmente para casais ou relações muito próximas entre as pessoas. Esse é uma continuidade, praticamente, de um curso que já fizemos de linguagens do amor, mas você pode fazer este primeiro. Será um evento online, em português e imersivo, no formato de 2 dias completos e consecutivos. As gravações ficarão disponíveis para serem acessadas após o evento também, para um melhor proveito dessa ocasião. E você vai aprender o que acontece para as pessoas terem dificuldade com intimidade, o que acontece para cada um dos 9 tipos, e também quais são os padrões de conflitos e como sair deles. Ou seja, respostas aí para relações a dois que sejam mais saudáveis e mais completas, preenchedoras de cada um de nós. Não percam. E dando seguimento à série sobre os 9 tipos nos relacionamentos, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Nathalie Dias Romano, a Nathalie, que é uma tipo 5 como eu, mas de subtipo diferente do meu. Eu sou um 5 social, a Nathalie é uma 5 sexual no Enneagrama. Apresentando a Nathalie rapidamente, ela é esposa do Alê, mãe de 4 seres humanos maravilhosos, educados à luz do Enneagrama. Então a gente vai explorar aqui também as relações, né, de mãe, de filho. É diretora de RH de uma startup na área imobiliária, na qual desenvolve líderes através do Enneagrama, combinado com outros assessments. E também com comunicação não violenta, que é algo que eu sugiro muito para quem não conhece. E nessa área de comunicação não violenta, a Nathalie tem um livro publicado. Então, bacana conhecer isso por ali. E a Nathalie, aliás, é apaixonada por livros, o que não surpreende, dado o tipo dela no Enneagrama, e apaixonada também por desenvolvimento pessoal. Bem-vinda, Nathalie. Obrigada, Urânio. É um grande prazer estar aqui conversando um pouquinho com você, de 5 para 5. Exato. Vamos ver se a gente se complementa, às vezes, aqui, até em função dos diferentes subtipos, mas, acima de tudo, eu quero aprender com você e acho que vai ser muito útil para os nossos ouvintes. Aí eu vou Legal. começar com uma pergunta bem simples, que é: o que é ser tipo 5? Algo para 2 minutos, mas que a gente poderia falar 2 dias. Olha, ser tipo 5 é ter muito foco e muito prazer em ter conhecimento. Então, é algo que a gente busca o tempo inteiro. Então, eu brinco que o tempo todo eu tô com alguma fonte de conhecimento. Então, se eu tô cozinhando, se eu tô dirigindo, se eu tô na academia, sempre tem alguma coisa ali envolvida, inclusive os podcasts do Mundo Enneagrama sempre presentes. Uhum. E se conhecer através do Enneagrama traz muita luz assim para o que é ser um tipo 5, para quais as necessidades, né, que esse tipo 5 tem para ele, inclusive, conviver e se relacionar aí com as pessoas. Então, por exemplo, a privacidade, né, que é uma necessidade muito grande para o tipo 5. Então, são conhecimentos que a gente vai adquirindo, assim, um grande autoconhecimento que traz muita qualidade de vida para a nossa vida. Bacana, muito bom. Eu, obviamente, me identifico com tudo, privacidade, conhecimento e muitas outras coisas aí do 5, né? A gente vai falar de várias outras. Então, para alguém que busca privacidade, precisa dela, né, muito constantemente, qual o impacto disso nos relacionamentos?
Olha, me vem uma lembrança, assim, né, da época da pandemia, que ficou, né, lockdown, eu com 4 crianças pequenas dentro de casa. Uhum, Eu ainda não tinha tanta profundidade no Enneagrama e eu encontrei a estratégia de acordar às 5 horas da manhã uhum, para poder ter um momento de silêncio na minha sim, rotina, né? uhum, Então, é muito latente, assim, essa necessidade de ter esse momento de privacidade, né? E sim, quando você sabe disso, que isso faz parte aí né, da nossa personalidade, fica mais fácil de você comunicar isso para o outro. uhum, Então, ainda nesse exemplo, eu com 4 crianças que demandam o tempo inteiro de mim, sim, tem momentos que a minha energia está muito baixa e que eu preciso de um momento ali de uhum, 5 minutos, 10 minutos que eu falo, peraí um pouquinho, deixa a minha cabeça sim, dar uma parada, dar uma descansada para eu conseguir me recarregar e continuar. sim. Então, É, acho que nesse sentido, assim, de ter esse conhecimento do quanto é importante, dessa necessidade, dessa privacidade, e poder buscar esses momentos assertivamente. E fazer o sim. outro entender também, né, que isso é importante, e a gente vai É. construindo esse relacionamento. E não sei se você concorda, acho que tem uma importância grande do cinco explicar para o outro na relação que isso não é pessoal, né? Que isso é algo que é uma necessidade dele em qualquer tipo de relacionamento. Sim, sem dúvida. E até porque na convivência com outros tipos, a necessidade dos outros é diferente também, né? É, Então, uma criança que ainda não tem esse conhecimento, essa sensibilidade, pode levar isso para o lado pessoal e achar que a gente não quer ali aquela conexão naquele momento, e isso aham, acabar sim, gerando outro comportamento, né? Então, sim, sim. E faz claro que tem muitos sempre anos. aqui dois lados, né? Um que é da gente se desenvolver e precisar menos dessas defesas naturais, mas outro lado que é muito importante também para as relações darem certo, que é a gente respeitar os nossos limites, a força da personalidade, e explicar isso para o outro e também buscar entender o outro e se adaptar a ele, né? Então, uma coisa que eu noto, né, e eu notei isso também na minha relação com os meus filhos, Nathalie, é que eu tinha a mesma estratégia, né? Acordar mais cedo, dormir mais tarde. Ainda tenho de vez em quando isso, e eu ouço de muitos cinco isso. Mas às vezes não dá, e às vezes fica realmente muito transbordante, assim, né? As demandas. E a gente acaba se desconectando durante. É como se estivesse lá e não estivesse lá. Né? O 5D tem essa curiosa tecnologia de saber estar sozinho em público. Né? Ele põe uma bolha entre ele e os outros. E as pessoas sentem. Né? E às vezes estar sem estar, né? Com o que o outro percebe como frieza, dói mais até do que ele pedir os 10 minutos que você falou. Você nota isso em você? Noto muito. É muito fácil se desconectar e ir para dentro da cabeça e ali nada do que está acontecendo aqui fora interfere. E, Sim. inclusive, meus filhos sentem muito isso e a gente criou um código aqui. Então, às Hum. vezes eles chamam e eu ignoro completamente. Eu não escuto o que está me chamando Ah, e assim tá do sim. lado. E aí o nosso código é: mamãe, olha nos meus olhos. Então, Ah, que aí lindo. quando eu olho nos olhos, eu volto, né? É, Então, ativa um já, pouco o coração, né? Os olhos sim, levam para o coração aí que o 5 corre o risco de se afastar dele, né? sem dúvida, sem dúvida. É, Então é e recorrente isso e eu procuro muito, por exemplo, quando eu percebo, né, que às vezes eles estão me demandando e eu tô com essa necessidade de dar uma desconectada, tô pensando em outras coisas, tenho outras demandas, eu também trazer essa consciência de eu escolho, né? Então, uhum, eu sim, escolho sim. agora estar com Uhum. eles, então depois eu vou cuidar disso. Isso é muito lindo, né? Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente recupera a capacidade de escolher como agir e deixa de apenas reagir, né? Porque reagir é coisa para máquina, não ser humano, né? Exatamente.
exatamente. Mas você trouxe o tema das demandas externas, né? E isso é algo especialmente sensível para os 5. Ele se sente muito sobrecarregado muito facilmente. O outro tem dificuldade de entender, porque para o outro é nada, né? É que tem tanto uma antecipação das demandas, quanto sentir as expectativas, e essa urgência em poder ter o próprio tempo sob controle. Também o espaço, a energia. Como que isso, no teu caso, se manifesta nas relações, além aí das relações familiares, por exemplo? É como se a gente já tivesse tudo planejado, né? Como se fossem caixinhas que em tal tempo eu vou fazer tal coisa, tem ali tudo organizado. E aí, realmente, as demandas chegam e antes de conhecer o Enneagrama e ter todo esse conhecimento, isso gerava uma irritação. Sim, Então, era essa coisa do reagir mesmo, né? sim. Porque estava me tirando ali do que eu tinha Uhum. estruturado para mim. Sim. Então, agora é mais consciente, assim, né? Quando chegam as Uhum. demandas, de conseguir se respirar e entender o que é importante fazer agora, o que é importante, o que dá para deixar para depois. E Sim. especialmente período de férias é muito desafiador, porque aí tem Por demanda o quê? tempo inteiro, assim. Porque aí Ah, tem demanda o tempo inteiro, né? Deles estão 24 horas, então ah, é mais desafiador. Quando tá em período de aula, eu já sei que naquele bloco de tempo eu vou conseguir focar sim. em outras coisas. Você sabe uma coisa que no meu caso eu notei em relação à viagem? Porque viagem sempre foi muito importante na minha vida, né? Eu notei que quando eu viajava com a minha família, com a minha esposa e meus 2 filhos, eu planejava muito a viagem. E quando eu viajava sozinho, eu não planejava quase. E, assim, não é um planejamento, assim, até parece bem perfeccionista, mas não é essa a motivação. A motivação que aí eu flagrei depois que eu observei bem, é que eu queria manter o controle do meu tempo, né, e evitar que viessem demandas, né. E claro que eles reclamavam, né, de excesso de detalhe aí no planejamento. E aí algumas experiências de fluir com o que aconteciam acabaram sendo mais relaxantes, né. E ainda assim é muito difícil, eu quero aproveitar muito esse planejamento para ter as coisas sob controle, né. Legal. E Aqui, aqui o meu marido é tipo 7, né? aham. Então eu acabo relaxando e confiando que vai vir coisas muito divertidas. Ah, que legal. Então, acabo deixando isso e o meu planejamento fica mais no que em encontrar esses momentos para eu poder ter essa privacidade. Então, Aham, um aham. momento de leitura, né, um Sim. momento mais que eu fale, ah, não, agora deixa eu ficar um pouquinho quietinha. Uhum. Você falou de uma coisa aí que ele vai levar para a diversão, que ele é um 7. Uma coisa que eu noto nas relações para os 5, e notei muito em mim na minha vida, é que a gente se beneficia muito de pessoas que têm mais espontaneidade, que se atiram, que têm uma iniciativa, assim, são iniciadores, né? Porque não é tão fácil essas coisas para os 5. Você se identifica com isso? Muito, muito, muito. E antes do Enneagrama, isso era um problema para mim, porque eu tinha essa tendência do controle, né, do planejamento, e quando eu entendi que o 7 era uma flecha minha, Sim, eu pude relaxar e me beneficiar, né, sim. desses momentos, dessa energia. Ah, que bom, que legal. E são algumas tendências aí. Agora você citou também a irritação, né, que eu também vejo em mim. Eh, Às vezes essa irritação fica presa dentro do 5, o outro não sabe, às vezes é mais verbalizada, né. Como que é a tua história em relação a isso, quando começava a se sentir irritada por não ter o teu tempo? Eu sinto muita essa energia da raiva, acho que aí dos Sim, sentimentos que são mais desconectados com o 5, a raiva sim, é o mais presente, assim, a energia, sim. né? E,
E um exemplo disso é com um dos meus filhos, que é instintivo, é do tipo 8. Sim. Então, que a raiva também é muito presente, né? Então, a Uhum. energia dele para tudo, assim, para responder qualquer simples pergunta, é com muita intensidade. E Uhum. para mim, apesar de ter a raiva, a intensidade é menor. Então, É. conhecendo isso, inclusive, rolam várias conversas, assim, do tipo, filho, a tua intensidade é muito para mim, e acho que a minha é muito baixa para você, então vamos encontrar aí um equilíbrio para a gente conseguir se comunicar, né, de Que maneira bacana. Como ele reage em tranquila. relação a essa sugestão? Para ele é muito instintivo, né? A hora Uhum. que vem e é muito difícil Uhum. controlar ainda pela idade, mas ele fica Sim. pensativo. Assim, Que ele idade ele tem hoje, percebe Renato? que existe 13 anos. 13, Ele tá. percebe que existe diferença, né? Que opa. Aham. Entendi. E, Nathalie, uma coisa sobre os relacionamentos profissionais dos cinco, Uhum. que eu noto, eu quero consultar se para você também é assim, porque você é uma diretora, e aí no mundo corporativo a gente se adapta muito, né? Mas Sim, o que eu noto, sempre que eu trabalhei com cinco empresas, é que eles fazem um planejamento do trabalho deles esperando serem pouco interrompidos, né? Seguindo aquele planejamento. E aí vem muitas demandas, né? Como é o caso do mundo sim. corporativo. E às vezes responde, está disponível, mas só naquele momento do trabalho. Mas é difícil contar com muitas surpresas, reuniões não previstas, né? Demandas em cima da hora. Você observa algo desse tipo? Observo, mas eu não tenho muitas opções, Urânio, Sim. porque esse ambiente de startup é um ambiente de Claro, muito trabalho e poucos braços, né? tá. Então a gente acaba tendo que se adaptar o tempo inteiro com demandas que chegam e que não estão no planejamento, né? Então Certo. isso é recorrente, assim, É. foi um trabalho de sentir essa dificuldade no início, né? De ter, de desenvolver essa flexibilidade. Ah. Mas a irritação, sem dúvida, ela vem. Tem uma coisa que eu falo que eu tô realmente querendo te consultar, se para você também é assim, Uhum. tá? Tem uma coisa que eu falo que é assim, tem que orçar, tem que colocar no orçamento. Como assim, né? Uma coisa assim, agora eu entendi que daquele horário do trabalho vai ter que ser assim. Então eu engulo, eu me planejo e eu falo assim, ok, então esse é o jogo, vou jogar esse jogo. E aí fica tranquilo até, né? Irrita um pouco, não é a preferência, mas já orçou, né? E aí, Uhum. antes disso e depois disso, tem que ser bem diferente. Aí tem que ser o momento de recarregar as baterias. Sim, concordo totalmente. É como se fossem compartimentos também, assim, né? Que a Ah, gente é. separa os blocos, né? Aham. E com muito planejamento para ter essas necessidades atendidas aí, para ter a energia para poder ficar nesse desconforto aí por tanto tempo. Isso acho que é bem característico. E acho que nas relações, essa é uma dica, talvez, né? De falar para o outro que combine, né? O que vai precisar, o que vai querer, o que espera. Por exemplo, numa viagem, ou num programa à noite, ou numa brincadeira com os filhos, ou numa saída com os amigos. Falar assim, um pouco assim o que espera, porque aí o 5 vai ficar muito mais à vontade para conseguir se entregar. Vai se divertir mais, né? Ele é aquela coisa, é triste, mas sabendo que hora acaba, né? E o que se espera, fica mais fácil, né? Fica muito. Acho que essa é uma dica muito importante para quem se relaciona com cinco, de fazer perguntas, né? Deixar Uhum. ele participar da decisão, assim, de planejar, né? E exatamente isso, de saber que horas acaba, quanto tempo ele É, vai ter que separar essa energia para estar ali nesse ambiente, né? Principalmente nesses é. ambientes mais festivos. Uhum. Porque senão a energia cai muito, acaba, chega uma hora que ele desconecta total.
né? No meu caso, que eu acho que eu sou bem desligado assim da minha imagem, no fundo, ocasiões que eu dormia no meio da festa, ou que eu simplesmente saía sem querer nada, né? Porque chega uma hora que dá a sensação do esgotamento, né? Esgotamento. Agora, Ex- o que que então você acha que são as coisas mais difíceis para um 5 nas relações? O que que os outros têm que evitar? Acho que evitar invadir, né? Então, essa coisa do perguntar, de separar um horário, né? Principalmente para as questões mais emocionais. Acho que não dá para pegar um 5 de surpresa, assim, para falar de emoções. Acho Sim, que separar, ele saber que vai falar uhum, sobre isso. sim, E perguntar também, né, sobre a disponibilidade, se é um bom momento, deixar ele participar desse planejamento dos programas em coletivo uhum, e também ser gentil, né? uhum. Muita energia, assim, muita agressividade já dá uma bloqueada, assim, no 5. A gente precisa de mais tranquilidade. Talvez assim, tudo que é intenso, né? Sim, Às vezes até a abundância assusta, né? A abundância boa, assim, né? Enfim, agora tem uma coisa que eu acho que ajuda também, que é o outro não esperar respostas imediatas, né? E não cobrar respostas imediatas. sim, isso é muito importante. Dar o espaço para a gente poder decantar e retornar. Então, isso é Sim. fundamental para um Hum. relacionamento com 5. Ô, Nathalie, eu tenho que aproveitar aqui a oportunidade única, rara, de um 5 falando dele, né? Falando do tipo 5 num podcast. Então eu queria te perguntar um pouquinho de como você vê o padrão nas relações íntimas. O que que acontece? Olha, nas relações íntimas, acho que essa questão da privacidade assim é muito fundamental. Do 5 não se sentir invadido, se sentir pressionado, né? Uhum, E, e a questão de confiança também, né? Do uhum, 5 confiar, saber o que esperar do outro, o que o outro espera dele também. É muito sim, importante isso. sim, Essa cumplicidade, essa parceria, o respeito. uhum, É como, não sei se tem um pouco a ver ali com a asa 6 também, mas fica um uhum, pouco da questão da lealdade, de sim, esperar isso uhum, do outro. sim, sim, bacana. No episódio anterior sobre os tipos mentais, conversando com o Charles, né? A gente abordou um tema que é ter que ter um pouco de previsibilidade, não ser uma coisa que muda o tempo todo, né? Que não pega de surpresa. Você acha que pode estar por detrás do que você trouxe agora? Sim, faz todo sentido. Sim. Tá. E tem uma coisa específica que eu noto, sobretudo nas relações íntimas, que é uma, uma vontade muito grande no fundo, e normalmente não verbalizada, ou não verbalizada suficientemente, de receber. Mas na hora que vai receber, tem muita dificuldade de absorver isso. Um medo de que não vai se sustentar, que não vai continuar. Então as pessoas veem muito o lado que o 5 não quer, né? Que ele não quer que invada o espaço, e não vem, às vezes, essa coisa de que, no fundo, ele quer uma conexão, mas ele não sabe muito bem como pedir, tem dificuldade, tem medo, né? De que não receba. Eu vejo isso muito também. É como se a gente não soubesse qual é a medida, né? Aham, Qual é sim. a linha ali? É uma linha muito tênue que a gente acha que tem Sim. medo mesmo
de ultrapassar essa linha e depois não ter ou gerar um afastamento, assim. Acho que Sim. faz muito sentido isso mesmo. É um medo da escassez que leva a uma economia de escassez, né? Que aí Sim. pelo menos eu vou aprender a passar sem, né? E quando fica magoado, tal, dá uma desconectada emocional da pessoa, né? Dá uma desconectada, mas no fundo quer a conexão, né? Então, É, meio que se auto-sabota. sim, É exato. isso Fica nesse mesmo. paradoxo difícil do outro entender, né? Agora, te ajuda conversar a respeito, enfrentar isso, falar um pouco do que está rolando? Você nota se isso te ajuda a se reconectar? Ajuda esse conhecimento, e só que acho que o 5 ele tem uma tendência a guardar e ficar ruminando aquilo, né? Ficar Sim, sim. processando por muito tempo aquilo. Então, Aham, os padrões antigos eram de falar depois de semanas, uma coisa que aconteceu há sim. muito tempo, assim. Uhum, Então, com esse conhecimento, verificando esses padrões e com muita ajuda da comunicação não violenta também, uhum, ficou muito mais simples comunicar isso muito próximo do que de fato aconteceu. E isso traz muita qualidade, assim, para a relação, sem sim. dúvida. Que bacana. Aliás, como chama o seu livro, Nathalie? Conte-nos aí. O meu livro é um livro infantil, ele se chama Olha, Com Orelhas de Girafa, está uau! disponível aí na Amazon. Eu e a Mona Lisa Dantas, que é uma Uhum, educadora, a gente acabou desenvolvendo esse livro porque a gente não encontrava material para criança uau! voltado com base na comunicação não violenta. Então é um Que material lindo, bem, parabéns, bem parabéns. bonito. É, Obrigada. assim, o que que você acha que pega pesado para o outro no relacionamento com os cinco? Acho que dependendo do tipo também da pessoa, por exemplo, o instintivo, ele quer as coisas muito de imediato, muito na hora. Uhum, Então, esperar o tempo dos 5, né? Acho que não só para o instintivo, para os outros também. sim, Às vezes é desafiador ter que uhum, esperar esse tempo, as coisas não são tão imediatas, né? Quanto outros claro, tipos gostariam. sim, Então, sim, esse é faz um ponto sentido, desafiador. claro. Às vezes reclamam também muito do que sentem como frieza, né? Frieza, exatamente. E É, eu tenho lembranças, assim, da minha infância, sabe? Das pessoas hum, comentarem com a minha mãe de que, nossa, como ela é distante, como ela é, assim, hum, querendo dar a entender dessa frieza. ah, E aí a minha mãe falava assim, não, ela é reservada. ah, Então, que legal, que então bom que eu, ela eu, falava isso, né? é, eu tenho lembrança disso, e isso pode ser desafiador, sim, para algumas pessoas que podem, inclusive, levar para o lado pessoal. E é uma questão interna aqui, né? A gente está com a gente mesmo, não tem nada a ver com o É. outro. Eu não sei você, mas só de você relatar isso já me dá um arrepio, assim, porque é muito difícil para mim eu encarar coisas como as pessoas falando de mim nas minhas costas, né? Fofoca, por Uhum. exemplo, é um horror, assim, né? Um Você, horror. você também tem isso? Também tenho isso, e acho que porque é como se fosse uma perda de tempo, né? É, E o tempo é muito valioso para gente. e Então, invade a privacidade, né? invade a privacidade e poderia ser direto, né? Falar direto comigo, que é Sim. É. que Quer dizer, incomoda. a gente gosta de objetividade com gentileza, né? E com uma certa Exatamente. racionalidade, né? Não ficar só uma coisa de Lógica. intensidade, uma lógica ajuda, né? E, Nathalie, como é que é por dentro para um 5 nas relações? Porque alguns 5 falam assim, não, eu tô sentindo muito mais do que eu expresso. Ou, por exemplo, eu sinto depois que eu encontrei a pessoa, quando eu processo como foi o encontro. Como que é por dentro? Porque eu acho que pode ser muito terapêutico as pessoas saberem que
nem sempre o que você vê é o que está rolando lá dentro. Sim, é muito desafiador para o 5, os sentimentos, né? Os sentimentos desconfortáveis, principalmente. Uhum. E é inexplicável, mas é como se a gente tivesse um mecanismo que a gente corta e para de sentir. Então a gente Sim. vai muito para a cabeça para entender aquela situação e tentar encontrar um motivo, racionalizar mesmo Uhum. o problema sem sentir. E Uhum. é uma super jornada aí de autodesenvolvimento através do Enneagrama, maravilhoso para poder se Sim. reconectar com esse sentimento. E existe também em alguns momentos o oposto, que você nota que você está sentindo até profundamente, mas é difícil expressar? Sim, sem dúvida. Muito. Acho que mais depois desse conhecimento, né? Sim. Ter mais contato com esses sentimentos e poder Uhum. entender. E é muito sobre o entender o que está É, acontecendo ali, sempre é. voltando para o racionalizar. É um desafio a gente. Ah, não, deixa eu só sentir aqui, eu tô triste, deixa eu só ficar nessa tristeza. É quase impossível, assim. Hum. É um desafio. E falando um pouco disso, né, que você comentou depois, né, do enneagrama, do trabalho interior, você poderia resumir um pouquinho do teu antes e depois nos relacionamentos? Antes e depois do que você já fez hoje de autodesenvolvimento? Acho que antes do conhecimento, né, do contato com o Enneagrama, e aqui eu queria trazer um ponto que quando eu conheci, foi muito difícil eu me identificar como 5. Uhum, Eu não via, uhum. então que as pessoas, né, tenham essa curiosidade, aprofundem, porque muitas vezes o nosso próprio ego, ele, ele É, bloqueia e fala, eu não sou isso aí. sim. Então, eu era totalmente no padrão da personalidade, vivia buscando esses momentos de isolamento, assim, era muito Uhum, recorrente. E reativa, né? Um pouco reativa, principalmente nas relações mais íntimas, uhum, ia um pouco assim para essa energia da raiva, da reatividade. E após o conhecimento do Enneagrama, é essa coisa da escolha, de poder ter consciência do que está acontecendo e poder escolher qual uhum. que eu vou fazer com isso, né? Sim, sim. E tudo bem também, às vezes, precisar voltar um pouquinho, né? E Uhum, uhum. voltar para esse padrão e Claro. depois retomar. E como é que ficou para você no teu desenvolvimento o tema das emoções? Elas ficaram mais frequentes, um pouco mais livres? As emoções, acho que é um tema sensível, né? Principalmente para o 5. Sim, Então, não basta só o conhecimento teórico para a gente sim, poder acessar isso. A gente precisa mesmo de um trabalho mais profundo, né? sim, Mais ao verdade. vivo. É. Então, eu assim, por experiência própria, né? O meu trabalho foi com você, então muito Uhum, grata por ter acessado muito mais emoções, né? Depois de viver um retiro e viver ali e acessar mesmo, né? Aprender a acessar, porque sim. o 5 ele já vai para o mecanismo de eu não tenho tempo para Uhum, passar, para sentir isso aqui. Então a sim. gente tende a ir jogando para frente, e quando a gente sente, a gente acomoda aquilo, né? Então, às vezes o que era um incômodo que ficava Uhum, voltando, ele é como se curasse, né? Ele se é. acomoda ali, cicatriza e a gente tem mais qualidade para continuar. Hum. E o que que muda na tua experiência interior quando você consegue ficar mais nas emoções, deixar que elas venham? Acho que esse bem-estar, né, que Uhum. a gente sente,
Acho que é um contato mesmo com o nosso interior de estar inteira, né? De viver Uhum. o todo aí, né? E as Hum, emoções. bonita a Então, forma tá que você tudo fala. misturado. É, me vem o seguinte, né, te ouvindo agora, que tem um problema do 5 na conexão com os outros, mas tem também um problema na conexão com ele próprio, do ponto de vista de se Sem dúvida. desconectar do coração. E aí quando conecta, vem assim, uma sensação, cheguei de volta. Exato, uma conexão mesmo interior, com uma essência, né? De você se sentir inteira, se sentir completa. Que dica você dá, depois de todo esse conteúdo rico aqui, para os 5 que estão nos ouvindo, que desejem aprimorar os seus relacionamentos? Acho que não deixar passar muito tempo, ser mais assertivo nesse processamento, né? Claro que ele precisa do tempo, buscar mecanismos para isso, talvez escrever, Ah, né? Talvez falar para alguém antes de falar para a pessoa de fato, porque aí quando você fala, você se ouve também. sim, Mas não deixar isso muito tempo, né? sim. Deixar ser assertivo até ganhar tempo com isso, né? Porque às vezes a gente Sim. fica muito tempo pensando num assunto e muitas vezes a gente não vê o lado da outra pessoa. Então, às vezes, a gente perde Hum, tempo e não era tudo aquilo que a nossa cabeça estava é. imaginando, estava criando. Tem outro lado. Adorei essa dica que você escolheu e lembrei, né, da minha primeira professora de enneagrama, a Racile, que é uma ótima professora, que também é uma 5. E lá atrás ela me deu uma dica preciosa, que foi assim: pode escrever o que você está sentindo, continue escrevendo as suas cartas, mas em vez de entregar, lê na frente da pessoa. Uau, Isso me ajudou bastante. sensacional. Né, porque pelo Sim, menos isso é algo que você não delegou, né, totalmente para a carta. Você tem sim, lá um intermediário, uma segurança, mas está lá, né. E tem uma coisa sim. curiosa, não sei se você nota, que eu chamo às vezes de a hierarquia da comunicação dos 5. Que assim, ele assim, aceita te mandar um e-mail, depois vai para um WhatsApp, e aí vem para um chat, né, que é ao vivo, um respondendo e ele respondendo, que já é para os 5 do mensagem de WhatsApp para um chat, já é uma enorme intimidade para os 5, porque assim, eu estou interagindo, né? Aí um vídeo junto, né? Tô olhando a pessoa, aí não encontrar, né? E aí vai tendo upgrades e downgrades na relação conforme você está se sentindo confiante ou conforme você está se sentindo magoado, por exemplo, pela pessoa, de não conseguir olhar nos olhos, né? É, a hierarquia da comunicação. Sim, isso resume vários pontos, assim, do 5, né? Tem a ver com a disponibilidade nossa, então, poxa, receber uma ligação, assim, sem me avisar que vai me ligar, às vezes dá um susto, assim, né? Porque É, é, mandar uma mensagem, então vai tendo mesmo essa hierarquia. A questão da privacidade, do tempo, da intimidade, tá sim, tudo sim, relacionado. E o tempo, principalmente, acho que é um fator assim fundamental para a gente, né, de cuidar desse tempo. Então, valorize sim, o sim. nosso tempo, porque isso é muito importante. Tem uma coisa assim também que se for fazer uma surpresa, né, dar um beijo de surpresa, por exemplo, faz isso e aí sai de fininho. Não fica lá, porque aí a coisa funciona melhor, né? Mas Sim, eu estou entregando muito tesouro aqui, entregando muito ouro, falando demais dos 5, abrindo muito os nossos segredos aqui, né? Tem uma coisa que você legal. disse, Nathalie, que você não se identificou com 5. Eu queria só comentar que o 5 sexual, em geral,
tem um pouco mais de dificuldade por ser o que a gente chama de contratipo do 5, né? Sim. Ele tem algumas coisas que fazem ele se parecer diferente. Então eu vejo muitos casos, assim como o teu, sobretudo para 5 sexuais. Mas eu queria te perguntar o que a gente não abordou aqui, que você acha que possa ser importante ou para os 5 que nos ouvem ou para quem se relaciona com os 5. Olha, uma coisa que me vem aqui à mente agora, que é um desafio para mim, é participar de festas. Uhum, E aí, por exemplo, festinha de criança. Eu com 4 crianças, é festa toda semana. uhum, E, sim. e não é porque a gente não gosta da pessoa, não quer estar com as amigas, não é isso, mas Uhum, acho que a gente tem tantas coisas, tanto planejamento de uhum, demandas e sim. talvez, por exemplo, uma amiga, muito amiga, convidar para uma festa, ela pode levar e a gente não ir, ou, né, não, ela pode levar para um lado muito pessoal Claro. e não é essa questão, é o desafio mesmo de Uhum, participar desses contextos em que a gente precisa de muita disponibilidade social. Então, sim. esse é um desafio para os 5, mas a gente tem muito amor, assim, né, pelas É, amizades, e não é isso sim. o que Uhum, vai, o uhum, que vai fazer diferença. Então, aham. quando as pessoas conhecem isso dos 5 também, né, fica mais tranquilo de entender. Bacana. Gostei muito dessa sua dica final, muito útil, assim como todo o restante da entrevista. Muito grato a você, viu, Nathalie? Eu que agradeço muito pelo bate-papo, pela oportunidade. E parabéns pelo seu autodesenvolvimento. Muito obrigada. E obrigado a você. Também quero agradecer aqui o prestígio de quem nos ouve ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos dos cursos da CPI e aos membros da CPI Online, nossa plataforma com conteúdos, com muitas coisas além do que falamos aqui no podcast. Aliás, chegando aí ao fim do ano, a gente vê pessoas que gostam de presentear outras no Natal com assinaturas, né? Um membro anual assim da CP Online. Já tivemos casos aí que as pessoas ficaram muito felizes, né, de receber isso de presente ou de se dar de presente. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.